estudantes, sejam bem-vindos à aula de ciências. Hoje vamos falar sobre rochas e minerais. A crosta terrestre é a camada mais superficial do nosso planeta. Ela é formada por rochas e pelo solo, que será estudado na próxima aula. As rochas são compostas da união de um ou mais minerais. Pedra são fragmentos de rocha. As rochas podem ser simples, quando são formadas por um único mineral, como é o caso do calcário, rocha composta apenas por calcita. E o granito é um exemplo de rocha composta. Ele é formado por 3 minerais: quartzo, feldespato e mica. Os minerais são compostos resultantes de milhões de anos de interações químicas e físicas na natureza. Por isso, são considerados recursos naturais não renováveis. Um exemplo de minerais, o quartzo. O quartzo, que é muito utilizado na indústria de automóveis, na produção de partes de computadores, na construção civil e em muitas outras áreas. Os minerais, eles são denominados minérios quando adquirem valor econômico. Na imagem temos aí uma mina de ferro. Os minérios, eles são amplamente utilizados na indústria, como a hematita, minério de ferro, a manganita, minério de manganês, e a bauxita, minério de alumínio. A atividade de exploração dos minérios é chamada de mineração. A mineração é uma das atividades econômicas mais expressivas no mundo, podendo causar grandes impactos ambientais. Na imagem temos um garimpo de ouro. As rochas, elas podem ser formadas quando o magma esfria e endurece, por acúmulo de minerais, sais ou resto de plantas e animais, ou ainda quando a pressão e a temperatura de um local age sobre as rochas, transformando seus minerais. Então, de acordo com sua origem, as rochas elas vão ser classificadas em 3 tipos: magmáticas, sedimentares e metamórficas. As rochas magmáticas ou ígneas, elas são rochas que se formaram pelo resfriamento do magma. A pedra pómez, o basalto e o granito são exemplos de rochas magmáticas. Lembrando aí que o magma é um material pastoso e quente que se encontra dentro do vulcão. As rochas ígneas, vulcânicas ou extrusivas, elas são formadas na superfície da Terra quando a lava se resfria rapidamente. Lava é o nome dado ao magma que extravasou para a superfície. As rochas ígneas vulcânicas, elas são produzidas com a lava resfriada na superfície da Terra. O basalto é o principal exemplo da rocha magmática vulcânica extrusiva. O basalto é uma rocha escura e esse tipo de rocha é muito utilizado na pavimentação de calçadas. Outro exemplo de rocha magmática vulcânica é a pedra pómez. A pedra pómez é utilizada para a esfoliação de pele, para o polimento de objetos, e ela se forma através do resfriamento da espuma da lava, rica em gases, e aí por isso que ela tem esse aspecto, né, que lembra uma esponja. Rochas ígneas plutônicas ou intrusivas são rochas formadas quando o magma se resfria lentamente abaixo da superfície da Terra. Como exemplo desse tipo de rocha, nós temos o granito, que é uma rocha dura e resistente à fragmentação. É utilizado no revestimento de pisos e paredes e na confecção de pias, mesas e bancadas. Nosso estado, a Bahia, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo estão entre os que mais produzem esse tipo de rocha. E o Brasil é um dos maiores exportadores e produtores de granito do mundo. Agora vamos falar sobre rochas sedimentares, que também recebe o nome de estratificadas.
Então, as rochas sedimentares são formadas pelo acúmulo e pela compactação de sedimentos, que são fragmentos de outras rochas. Exemplos de rochas sedimentares. Nós temos aí o arenito, que, como o próprio nome já diz, apresenta areia em sua composição e apresenta coloração diferente. A cor do arenito vai depender do tipo do material que funciona para ligar os grãos de areia. O arenito, ele pode ser utilizado como revestimento de calçadas, pisos e paredes. E falando em areia, a areia é indispensável na preparação de massa, de concreto, que são utilizados nas construções, e a areia também entra na fabricação do vidro. A outra rocha sedimentar é o argilito. O argilito, ele se forma quando as argilas se cimentam após serem transportadas e depositadas por agentes diversos. E a outra rocha é o calcário. O calcário, ele é utilizado na agricultura para o tratamento do solo, é utilizado na construção civil como matéria-prima para a fabricação de cal e cimento. E a outra rocha sedimentar é a bauxita, de onde é retirado o alumínio. Aí temos aí na imagem o calcário. Aí outra imagem, sobre o calcário, que é uma rocha de origem orgânica utilizada na fabricação de gesso, adubos e outros materiais. As rochas sedimentares, elas são formadas pelo acúmulo de pequenas partículas, chamadas de sedimentos. Esses sedimentos, eles se originam de materiais diversos, como restos de organismos, fragmentos resultantes do desgaste de outras rochas, que é causado pelo intemperismo. O intemperismo, como está explicado aí, corresponde à ação de fatores climáticos, temperatura, chuvas e ventos. E os fragmentos de rochas podem ser transportados pela ação dos ventos ou das águas. Então, nessa pergunta, qual o tipo de rocha formada pela ação do intemperismo? São as rochas sedimentares. As rochas sedimentares são de grande importância para o estudo do passado da Terra, pois nela podemos encontrar os fósseis. Os fósseis são restos de seres vivos ou vestígios de suas atividades que ficaram preservados em rocha sedimentar. Agora vamos falar sobre rochas metamórficas. As rochas metamórficas, elas são formadas a partir de outros tipos de rochas quando submetidas a grande pressão e altas temperaturas, como por exemplo temos o gneiss, a ardósia e o mármore. E temos aí uma imagem com o Pão de Açúcar no Rio de Janeiro, que é uma formação de gneiss. O granito, que é uma rocha ígnea, por exemplo, ele, sobre altas pressões e temperaturas, nas camadas profundas da crosta terrestre, ele pode se transformar em gneiss, uma rocha metamórfica. Outro exemplo é o arenito, que é uma rocha sedimentar, ele pode se transformar no quartzito. O quartzito, que é um material muito resistente, ele pode ser empregado na produção de concreto. E temos também o calcário, que ele pode se transformar em mármore. O mármore, além de ser utilizado em peças, em revestimentos de decoração, ele é muito apreciado por escultores, por apresentar um aspecto leitoso e fácil de trabalhá-lo. Tanto o Morro do Pão de Açúcar como o Morro do Corcovado se formaram há milhões de anos e são exemplos de rochas metamórficas. Aí temos uma imagem de um lavatório feito de mármore.